Boa noite. Reunião discute descarte de lixo dos restaurantes de comida oriental. Conforme tratativas, uma empresa deverá realizar o recolhimento a partir das próximas semanas, solucionando o impasse entre empresários e moradores. Renato Tchequer faz moção de repúdio à visita do ex-presidente Lula. Você foi bom presidente, você teve programas bons, e daí? Isso não entra em questão. O que entra em questão é que o cara se corrompeu. Vereador elabora matéria que regulamenta o aluguel social em Passo Fundo. É o papel do poder público proteger essas pessoas, proteger os interesses da comunidade, inclusive daqueles que pagam seu IPTU e que por conta disso devem ter, de certo modo, quase que poderíamos dizer, um seguro por parte do município. Saiba quem tem direito à identidade jovem que traz descontos em eventos e transporte. Jovens pertencentes a famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos e inscritos no Cadastro Único. Agora, no canal da comunidade. O Jornal da Câmara desta noite inicia repercutindo o que foi discutido na reunião da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos nesta semana. Confira. Uma alternativa ao descarte correto de resíduos gerados por restaurantes de comida oriental foi apresentada durante reunião na Câmara de Vereadores. Conforme tratativas, uma empresa deverá realizar o recolhimento a partir das próximas semanas, solucionando o impasse entre empresários e moradores. A iniciativa de solucionar esse problema foi das próprias empresas. Eles montaram um grupo, de empresários desse segmento de culinária japonesa, que é onde tem um resíduo muito forte, que é o peixe, que a gente sabe que depois que ele estraga, ele fica com um cheiro muito forte. Eles nos procuraram, procuraram o meu gabinete para que a gente pudesse achar uma solução, uma vez que o custo para descartar da maneira como a lei orgânica prevê, como a nossa, aliás, a lei orgânica não, como a nossa lei municipal prevê, é muito custoso para a empresa, podendo chegar variar de 10 mil até 30 mil reais. Então tu pensa isso para uma empresa de porte pequeno, uma empresa familiar, um restaurante familiar. Isso é inviável. Às vezes o empresário não tira isso de lucro no final do mês, Então a gente fez uma reunião primeiramente com a Secretaria do Meio Ambiente, posteriormente com a Codepas, hoje com a Vigilância Sanitária, com esse grupo de empresários, com alguns vereadores que se propuseram a ajudar na busca por essa solução, e então com uma empresa aqui de Passo Fundo mesmo, que se prontificou em recolher esse lixo sem custo dessas empresas e de dar essa devida destinação de acordo com a nossa lei municipal. O proprietário de um restaurante do segmento afirmou que a conscientização deve ser geral. Rafael Fagundes acredita que desta forma será possível resolver o impasse e agradar a todos. Hoje a gente enfrenta o problema de ter pouco espaço de descarte também desse resíduo do sushi em si, o peixe, E como a gente é uma grande fatia de pessoas que descartam esse tipo de lixo, acaba que atrapalha o lixo doméstico que das pessoas que realmente descartam o lixo de casa, Então a gente veio aqui para tentar achar uma solução, eu acho que até vai se resolver, para que tenha um descarte apropriado, para que fique bom para nós e para também os moradores também, e até essa parte educacional, que o pessoal possa separar lixo, porque também, na verdade, não fica só a cargo dos sushis, Fica a cargo também do pessoal de casa separar, porque também o pessoal, os catadores acabam rasgando o lixo, Mas eu acho que o intuito é resolver para ficar bom para todo mundo, não ter cheiro, não ter bagunça. O presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos fez uma avaliação do encontro. Rafael Colucci ficou satisfeito com o desfecho, mas lembrou que novos debates irão acontecer futuramente. Foi uma reunião que produziu resultado, que é o que a comunidade hoje espera, ações que tragam resultado, porque a gente analisa esse aspecto como um todo, e ele é muito amplo e ele é muito problemático para ter uma solução rápida, porque também, junto com essa questão dos containers, a gente tem o resto de
comidas de resíduos de restaurantes, que é um segundo momento que acho que também tem que ser analisado, e a comissão também está disposta a buscar alternativas junto com os órgãos de representação do Poder Executivo e também com o sindicato dos restaurantes que foram convidados para estar nessa reunião, que também nós já poderíamos ter entrado e avançado nessa questão desse assunto, que é um assunto que incomoda e que busca solução desde o tempo que fui coordenador de fiscalização e licenciamento ambiental na Secretaria do Meio Ambiente. Mas essas ações do dia de hoje vão trazer benefício já imediato para os empresários e para a comunidade também, que era isso que nós buscávamos aqui. 2 moções fizeram parte da ordem do dia da última sessão plenária do mês de fevereiro. A primeira, aprovada por unanimidade e de autoria do vereador Luiz Miguel Chais, repudia os comentários e postagens feitas nas redes sociais por uma rádio de Canoas sobre o músico Teixeirinha. E a outra moção, proposta pelo vereador Saul Spinelli, apoia o recebimento da área da Manitou Walk e a sua doação à Comercial Zafari, mediante encargos pré-estabelecidos em contrato. O documento não foi aprovado pelo plenário. Veja a justificativa de voto de alguns parlamentares. Tem uma ação de devolução desta área ao município de Passo Fundo desde 2016. Surpreende-se quando somos anunciados, ou quando é anunciado pelo prefeito Luciano Azevedo, uma negociação entre a Comercial Zafari e a Manitou Walk, onde o município ganharia 8 milhões de reais. Ora, vamos respeitar, vereador Matheus, vereador Patucci, vocês que são formados e professores de direito, a questão jurídica, do doutor Marcelo Polo. Tem uma ação civil pública correndo, pedindo devolução da área. Aí o contrato, a lei aprovada, diz que a lei, mesmo sendo a doação, ela não poderia fazer negócio com terceiros. Ela teria que gerar 150 empregos diretos, 600 indiretos, e nunca chegou a esse número. E a ação está na justiça. Nós temos que deixar a justiça julgar o mérito. Concordo com Vossa Excelência e, inclusive, complemento dizendo que, na minha opinião, não só deveríamos aguardar a resolução da sua ação, que pede a devolução da área ao município, mas, inclusive, como já falei em outras ocasiões, o município deveria fazer um decreto imediatamente retomando a área para o patrimônio público. E aí sim fazer uma licitação para doar a quem tiver interesse, uma licitação para que ela possa ser concedida a quem tiver interesse de participar. Ninguém é contra investimento, ninguém é contra empresa na cidade, mas nós temos uma ordem para as coisas. Obrigado, Eu vereador. até estranhei quando essa moção veio parar aqui na Câmara de Vereadores. Esse não é assunto nosso. Esse é assunto do judiciário e do senhor prefeito. Quem tem que resolver esse imbróglio é o executivo e as empresas. Não tenho nada contra empresa nenhuma dentro da nossa cidade, Passo Fundo, muito menos da Comercial Zafari. Só acho que aquela área lá tem que ser direcionado para quem realmente precisa e nunca ganhou nada, que é para o nosso pequeno e médio empreendedor que anda nos fundos dos seus terrenos trancados, que não pode produzir, não pode fortalecer o seu comércio. Então, aquela área lá está de bandeja para o nosso pequeno e médio empreendedor. E veja no próximo bloco outras informações do Parlamento Municipal. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação.
o trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao Arquivo de Notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Estamos de volta para apresentar o projeto que cria o aluguel social em Passo Fundo. A matéria já está tramitando e é de iniciativa do vereador Matheus Wesp. O aluguel social é um recurso assistencial e temporário destinado a atender em caráter de urgência famílias que se encontram sem moradia. Que essas pessoas, até conseguirem reconstruir suas casas, tenham uma habitação, um teto para morar. O objetivo desse projeto é bem simples, é que pessoas que tenham sofrido por catástrofes ambientais, enfim, danos materiais nos seus imóveis e fiquem desamparadas, tenham um aluguel social, um valor monetário pago pelo município, para que possam com isso alugar alguma moradia até o tempo necessário para retornarem aos seus imóveis. Atualmente, o município utiliza as legislações estadual e federal para organizar o sistema. E a família recebe um valor equivalente ao custo de um aluguel popular. O município não tem lei própria para isso, ele utiliza os critérios e padrões de uma legislação estadual e, consequentemente, o nosso objetivo é, claro, criar uma legislação própria, até porque, se nós possuirmos uma legislação própria para aqueles que são os beneficiários de tal proposta, poderão mais rapidamente gozar, na eventualidade de descumprimento por parte do Executivo, de tais benefícios na esfera judicial. Então, na verdade, é uma regulamentação de uma matéria inexistente no município que eu creio trará mais segurança jurídica para as relações entre os beneficiados e o Poder Executivo. O vereador Matheus Wesp ressalta que é responsabilidade do Executivo cuidar das famílias que estão em situação de risco. É o papel do Poder Público proteger essas pessoas, proteger os interesses da comunidade, inclusive daqueles que pagam seu IPTU e que, por conta disso, devem ter, de certo modo, quase que poderíamos dizer, um seguro por parte do município na eventualidade de perderem suas casas. Lembrando que é só para aqueles que detêm a propriedade do imóvel, não posse, consequentemente aqueles que, por exemplo, invadiram alguma área que não é sua, eles não podem fazer gozo do benefício, são apenas pessoas que possuem a propriedade, pagam seu IPTU, têm a sua contribuição tributária em dia e, na eventualidade de um desastre, podem contar com esse seguro e esse auxílio do Poder Público. Uma possível vinda do ex-presidente Lula a Passo Fundo gerou diversas manifestações na Câmara de Vereadores. Entre elas, a do socialista Renato Tchequer, que protocolou uma moção de repúdio. Eu acho que Passo Fundo não tem espaço para aceitar político deste porte. Até então, nossos políticos aqui são muito bem respeitados aqui na nossa cidade e eu acredito que nenhum colega vereador aqui apoia um político corrupto, condenado já de segunda instância, que nem o Lula. A discussão não é aqui, tem muita gente que gosta de misturar as coisas. Se foi bom presidente, se teve programas bons, e daí? Isso não entra em questão. O que entra em questão é que o cara se corrompeu, formou quadrilhas e processos correu no longo do período de 1 ano e meio, 2 anos, e foi condenado pelos melhores juízes do Brasil, se não é do mundo. Então, a gente tem que acreditar sim na justiça, e eu acho que foi feita justiça para esse ex-presidente que infelizmente traiu a nação brasileira, e a vinda dele para Passo Fundo, uma vez que ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de cadeia, então agora só resta ele pagar a pena e depois sim vir falar em política. Então a vinda dele com certeza vai acontecer atritos, né? Vai acontecer aí debates, vai acontecer conflitos, né? Até nós não temos policiamento aí disponível para fazer a segurança do Lula, nós não temos policiamento nem para fazer a segurança do povo de bem da nossa comunidade, que a gente vê que a criminalidade aí está muito grande, o que dirá a gente ter que disponibilizar então a nossa Brigada Militar, a nossa Polícia Federal, a nossa Polícia Civil para fazer segurança para bandido político. Aí é o fim do mundo, isso é inaceitável. Por isso, essa moção de repúdio à vinda desse ex-presidente. Há 8 anos foi instituída no município a Coordenadoria da Juventude, que busca a formulação de políticas públicas voltadas ao público entre 15 e 29 anos.
Nesta semana, o responsável pela pasta ocupou a tribuna popular para falar sobre o lançamento de um aplicativo que traz orientações sobre a criação da identidade jovem. Tem direito ao documento os jovens pertencentes a famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos e inscritos no Cadastro Único. O aplicativo ID Jovem já está disponível no Google Play e na Apple Store ou no site www.caixa.gov.br. Através dele, é possível criar um cartão para descontos em diferentes serviços. Michel Oliveira explicou como conseguir o número do NIS solicitado no cadastro. Vai até o CRAS da região, se cadastra, munido de seus documentos, identidade, CPF, comprovante de renda e residência. E aí logo após ele pode baixar esse aplicativo no telefone, no Play Store, ID Jovem, baixa no telefone, registra esses dados e imediatamente, já 4 dias para ter liberação da Caixa Econômica Federal, ele já pode gerar sua ID Jovem, Com isso, ele vai ter direito aos benefícios do programa, que meia entrada no cinema, meia entrada em atividades culturais, meia entrada no teatro, eventos esportivos, shows também. E o detalhe que a passagem gratuita também para viagem interestadual, e também a passagem com 50% de desconto para viagens fora do estado. Detalhe que o jovem sempre tem que, ao adquirir a passagem, ele precisa até 3 horas de antecedência, O responsável pela Coordenadoria da Juventude disse ainda que a identidade é válida em âmbito nacional e quem recusar o documento será penalizado. Pode imediatamente entrar em contato com o PROCON, pelo número 191, e fazer lá a sua denúncia, o seu registro. E se comprovado que foi negado o benefício ao jovem, a empresa, o estabelecimento que negou o benefício vai responder, vai receber uma notificação e responder pelas penalidades previstas na lei, do Identidade Jovem. Isso vale também para empresas de passagens, empresas de transportes terrestres. A gente tem uma resolução que cria o Identidade Jovem e vale sempre lembrar que é uma lei federal, prevista no nosso Estatuto da Juventude. E são benefícios que o jovem tem que estar atento e tem que fazer valer. Mais informações na Coordenadoria da Juventude pelo telefone 3312 8086. Uma boa noite e um ótimo final de semana.